Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Deus. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor, um privilégio grandioso podermos estarmos adorando Ele nesta manhã. Hoje que é o dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor nos convoca para prestarmos um culto de adoração a Ele. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gênesis capítulo número 2. Gênesis número 2. Este capítulo, tratando sobre a criação, no último verso, fala sobre o homem e a mulher e o seu estado de natureza. Nós lemos no versículo número 25, escrito assim: Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Este é o estado do homem antes da queda. Um estado de inocência, o estado de neutralidade. Eles não eram conhecedores do bem e do mal. Mas, no capítulo 3, nos versos 7 e no verso 10, nós vemos a consequência do pecado. A primeira coisa que acontece quando o homem e a mulher tomam do fruto proibido e comem, está escrito assim: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Diante de Deus acontece isso no verso 10. Ele respondeu, Adão: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, o estado do homem pós-queda é de nudez espiritual, é de vergonha. Nós ficamos diante das nossas mazelas, diante do nosso erro, diante da nossa falha, e não há nada que nós possamos fazer. Nenhuma veste que fizermos para nós tem como esconder essa nudez espiritual dos olhos de Deus. As nossas melhores obras, as nossas melhores vestes que fazemos para mim diante de Deus, são consideradas como trapos de imundície. Mas, quando nós vemos o Apocalipse, então nós vimos a criação, nós vimos a queda e agora a consumação. O último livro da Escritura, no capítulo número 3, verso número 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de branco. Quem é o vencedor? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa aqui é a carta de Jesus à igreja de Sardes, falando sobre a veste que receberão os salvos. Ou seja, antes estavam nus, agora receberão vestes, serão vestidos. Nós seremos vestidos diante de Deus, por conta não da nossa justiça, que são obras de imundícia, mas por conta da justiça de Cristo. E o complemento é que são vestes brancas, simbolizando assim a pureza. Olhe só no verso número 14, capítulo 7, versículo 14. Respondendo a um ancião, está escrito assim: estes são os que vêm de grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, nós somos vestidos, mas as nossas vestes precisam ser lavadas no sangue de Cristo, porque as nossas obras, elas não têm poder para nos justificar, não tem como nos apresentar diante de Deus. E na conclusão do Apocalipse, no verso número 22, versículo 14, está escrito assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões, na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Meus irmãos, nós estamos reunidos para lembrar que Cristo nos vestiu com a sua justiça. Nós temos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro.
Nós somos apresentados diante de Deus através da obra de Cristo Jesus, através dos méritos de Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui, podemos prestar um culto de adoração a Ele. Nós vamos agora cantar o hino número 259, Pureza no Sangue de Jesus. Um hino muito conhecido, que diz que nós temos as nossas vestes já lavadas. Sim, nesse sangue lavado, as nossas vestes lavadas estão puras, estão brancas, estão límpidas, estão alvas, brancas, alvejadas, completamente limpas, por conta não nossa, mas por conta de Cristo. Faça desse hino um momento de gratidão, faça esse hino um momento de convicção de que você é lavado no sangue de Cristo. Vamos cantar.
Amém. Louvado seja Deus. Como é bom cantarmos um hino e vermos as preciosidades de compositores do passado e vermos quão profundo são esses hinos. Eu gostaria de convidar o nosso presbítero Edson. Nós vamos ter o nosso momento de intercessão agora. Gostaria que você, em todo momento da oração, concordasse, fizesse essa oração de forma intencional, crendo que tudo aquilo que nós pedimos aqui, se for da vontade do nosso Senhor, no nome de Cristo, nós podemos pedir com confiança. Faça essa oração com convicção. Amém. Bom dia, graça e paz. Gostaria de pedir para os irmãos se levantarem em nome de Jesus, aqueles que podem. Curvem suas cabeças e oremos ao Pai. Pai amado, Pai querido, ó Paizinho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, Papai, chegamos diante de Ti, Pai, para Te louvar. Ó Pai, te agradecer, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Senhor. Te agradecer, Pai, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado. Te agradecer, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui nessa manhã, poder Te ouvir, de poder Te adorar, junto com nossa família, os nossos irmãos, Deus querido. Sim. Como Tu és maravilhoso, como é maravilhoso, Senhor, o Seu amor. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas nesse momento. Ó Pai, nos ensina, Papai, a caminhar, Senhor, segundo a Sua vontade. Declaramos, Senhor, nesse momento, Papai, total dependência de Ti, sim, pois somos pobres, nus, sim, e miseráveis, Senhor. Sim. Não temos nada de nós não temos nada, Senhor, e carecemos demais da Sua presença. Nos ensina a caminhar, Senhor, segundo a Sua vontade, Senhor. Sim. Nos ensina a fazer a Sua vontade, Deus querido. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar nessa manhã a Sua palavra maravilhosa, Senhor, que vai ser ministrada através do Seu servo. Que o Senhor possa estar usando, Senhor, para transmitir a Sua vontade. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Deus querido, cada ministro, Senhor, aqui de louvor, cada irmão, Senhor, que vai estar louvando a Ti. Ó Pai, que eles possam estar nos ajudando, Senhor, a conduzir para Ti uma adoração verdadeira, Senhor, que possamos nos entregar nessa manhã, Senhor, nos arrepender, Senhor, diante de Ti, Pai querido, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas mazelas, e declarar total dependência de Ti. Porque sabemos, Papai, que o Senhor começou a boa obra sobre as nossas vidas, Deus sim, querido, Deus. E Tu vai completá-la, Senhor, sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Meus irmãos, nós vamos agora ter o nosso momento de louvor, de cânticos espirituais. Você que veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer isso nesse momento, tanto depositando no gasofilaço que está ali à frente, ou também de maneira digital, através do QR Code que se encontra à frente do seu assento. Vamos louvar ao Senhor e agradecê-lo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dizer
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Hoje nós damos sequência à nossa série de exposições no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ter como texto central o capítulo número 20 de Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao verso 6. Portanto, abre a sua Bíblia nessa passagem. E antes de nós lermos, é interessante uma lição que nós podemos extrairmos sobre a palavra de Deus. Nós confessamos que toda a Escritura é inspirada por Deus. É isso que está escrito lá em a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele trata sobre isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Geralmente, quando nós lemos esse texto, tendemos a passar, pois nós não conseguimos extrair muitas coisas. E há pelo menos duas dificuldades quando nós vemos um texto assim. Ou melhor, como algumas pessoas enxergam o texto sagrado. Alguns dizem que a Escritura não é a palavra de Deus, mas a Escritura contém a palavra de Deus. E com isso elas querem dizer que em partes como essa não são inspiradas, somente quando há acontecimentos marcantes é que realmente era inspirado. Isso geralmente há muito nos centros acadêmicos, em círculos acadêmicos voltados para a teologia. Mas também há aqueles que dizem que a Escritura ela se torna a palavra de Deus no momento que faz sentido para nós. Também é outro equívoco. Geralmente as pessoas de linha carismática levam isso em consideração. Só se torna a palavra de Deus quando Deus falou ao coração. Ou seja, o árbitro, a decisão, a escolha, não é o próprio Deus se revelar, mas é o coração da pessoa que julga. Né? Então, falou ao meu coração, senti uma emoção, logo é a palavra de Deus. Nós não cremos dessa forma, nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é palavra de Deus, inclusive esse texto que nós vamos ler agora. Portanto, acompanhe comigo a leitura. Verso 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio,
de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos declarar que esta é a Tua palavra, totalmente plenária, plena. A Escritura é a Tua palavra por completo. Nós cantamos a Tua palavra, nós oramos a Tua palavra, e agora nós acabamos de ler a Tua palavra. A Tua palavra inerrante, infalível, a Tua palavra que comunica-nos verdades eternas. Agora nós queremos pedir, Senhor, com a Tua graça, ilumina-nos o entendimento. Pedimos que essa Tua palavra entre ao nosso coração. Abra o nosso entendimento e faça morada com a Tua palavra em nosso coração. Nós queremos guardar os Teus preceitos para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Rogamos que haja fidelidade nessa mensagem. A Tua palavra, somente a Tua palavra. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, eu dei o tema dessa mensagem encontrando consolo e fortalecimento. Encontrando consolo e fortalecimento. Pois muitas vezes nós estamos abatidos. Nós estamos desesperados. Muitas vezes nós precisamos de consolação. Muitas vezes nós precisamos de algo para consolar o nosso coração que está ferido, e muitas vezes nós tentamos tatear o que está próximo a nós para que nos dê consolo. E por muitas vezes nós estamos fracos, abatidos, sem forças, e nós precisamos de forças, e nós não encontramos, nós já estamos desistindo de tudo, mas nós não encontramos forças. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos ensina 3 princípios sobre nós, onde podemos encontrar tanto consolo, mas também fortalecimento. Acompanhe comigo na sua versão, verso de número 1, está escrito assim: cessado o tumulto. Que tumulto é este? Aquele tumulto que nós vimos acontecendo na cidade de Éfeso. Você se recorda? Aqueles ourives que faziam estátuas de bronze ou de prata da deusa Diana e vendiam esses utensílios como forma de adoração, para que as pessoas pudessem adorar Diana, que era uma deusa da mitologia grega e romana. Tanto Diana quanto Ártemis, como foi explicado, é o mesmo termo, né? Só que um em grego e um outro em romano, em latim. Esse tumulto ele vai acontecer provavelmente por volta da primavera do ano de 57. Por quê? Porque na primavera que se comemorasse as festividades a esta deusa que era considerada a deusa da fertilidade. Então nós vemos que Lucas está relatando que após aquele tumulto, onde muitos se levantaram contra o apóstolo, ele não se coloca diante da situação, mas há uma certa autoridade da cidade que coloca panos quentes, e aquilo ali não se levanta em raiva contra os cristãos, em revolta contra os crentes, mas acaba cessando aquele tumulto, terminando aquele tumulto. É isso que Lucas relata. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. Quem eram os discípulos? Os crentes. Ele chama os crentes, aqueles que faziam parte da igreja de Éfeso. Paulo ficou ali durante muito tempo, cerca de 3 anos. Alguns dizem que foi o maior período que Paulo ficou em uma igreja. Paulo tinha o costume de plantar a igreja, fortalecer a igreja e deixar outros irmãos já amadurecidos, discipulados, com convicção para pastorearem, e ele seguia plantando igrejas em todo o Ocidente. Mas aqui ele chama os discípulos, os crentes, e ele vai fazer algo interessante, tendo-os encorajado. Paulo, ao se despedir, ele encoraja os crentes: permaneçam firmes, permaneçam constantes. É certo que muitas vezes nós seremos perseguidos, mas permaneçam no Senhor. E despediu-se e foi para Macedônia. Os irmãos que estavam aqui pela manhã, no último domingo, devem se recordar que a intenção do apóstolo era ir para Jerusalém. Mas antes ele queria passar pela região da Macedônia e da Caia. Para quê? Por que ele queria ir para Jerusalém? Porque ele levaria uma oferta. Estava tendo grande fome em todo o mundo, e os mais afetados eram os crentes da Judéia. Então Paulo, ele envia
recomendações para as igrejas que ele cuidava, que ele havia plantado e que estavam próximas também, e igrejas que estavam relacionadas principalmente à região da Galácia, da província da Ásia e a Macedônia, requerindo dos irmãos que eles contribuíssem com a coleta dessas ofertas para ajudarem esses irmãos que estavam em necessidade lá em Jerusalém. Então Paulo, ele vai sair de Éfeso, a ideia dele era para Macedônia, depois para a região de Corinto, ali na Grécia, na Caia, né? E depois ir para Jerusalém, e a intenção dele depois era ir para Roma e depois subir para a região da Espanha, onde ele continuaria o seu ministério, plantando igrejas ali na região que hoje é a Espanha, né? Então nós vemos que ele vai se despedir-se e ruma para a Macedônia. E aí o texto continua dizendo assim: havendo atravessado aquelas terras, as terras da Macedônia, e ali, isso ele está querendo dizer as igrejas de Filipos, Tessalônica e de Bereia, né, 3 igrejas conhecidas, nós já vimos sobre elas, e ele vai passar ali fortalecendo os discípulos com muitas exortações. E aqui é muito interessante porque o termo no grego, tanto para fortalecimento quanto para a questão de encorajar, é o mesmo. Tem aquela ideia de encorajador, de consolador, aquele mesmo termo que é atribuído ao Espírito Santo, vocês se recordam? O Paracletos, é esse mesmo termo aqui, utilizado 2 vezes, tanto para consolar, quanto para encorajar, fortalecer. E ele vai fazendo isso como? Ele vai fortalecendo os discípulos dessas igrejas com muitas exortações, ou com muitas palavras. É com palavras que ele vai fortalecer os irmãos, e que ele vai consolar os irmãos, com muitas palavras. Mas quais palavras eram estas? Com a palavra de Deus. Paulo consolava e fortalecia os crentes por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós encontramos encorajamento para a nossa fé. É na palavra de Deus que nós encontramos consolo diante das circunstâncias difíceis. E aqui está a nossa primeira aplicação. Encontramos consolo e fortalecimento na palavra de Deus. Paulo, ele consolava e fortalecia os irmãos por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz que o nosso Pai é o Deus de toda consolação. E Paulo vai escrever isso na sua primeira carta aos Coríntios. Interessante que, como eu mencionei, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, possivelmente ele escreve também a carta aos Gálatas. E quando ele chega na região de Corinto, ele escreve a carta aos Romanos. Então perceba que nós estamos num período crucial onde o apóstolo está escrevendo muitas cartas importantíssimas para nós nos dias de hoje. Nós podemos tirar muito provento das Escrituras por conta dos acontecimentos que surgiram ali. Você se recorda que tanto a primeira quanto a segunda carta de Paulo é sempre envolvida com muitos problemas da igreja. A igreja de Corinto estava envolvida com divisões, com imoralidade sexual, com dificuldades em relação à distribuição da ceia. Eles tinham dificuldades em relação aos superapóstolos, como Paulo os chamará, pessoas que tinham fama, pessoas que eram notórias, muito possivelmente que tinham poder aquisitivo, e se sobressaíam. E alguns coríntios começaram a rejeitar a liderança do apóstolo Paulo, porque Paulo era pobre, Paulo não tinha possivelmente grande estatura. Descreve os historiadores que Paulo era baixinho, ele tinha as pernas arcadas, ele tinha o nariz avantajado, ele era calvo. Pelo menos com uma coisa eu pareço com Paulo, que é calvície. Mas nos conta que o apóstolo ele não era bem quisto pela cidade de Corintos, embora ele mesmo tenha plantado aquela igreja, mas agora os crentes estavam rejeitando, porque ele era um trabalhador manual, fazia tendas, não tinha condições muitas vezes para sustentar, passava necessidades. Mas Paulo, ele escreve na primeira carta que o nosso Deus, o nosso Pai é o Deus de toda consolação, e nos consola com palavras de esperança e de refrigério. Por exemplo, meus irmãos, quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, quantas lágrimas, quantos sofrimentos, quantos açoites, quantas perseguições, quantas pessoas o abandonaram. E em nenhum momento Deus deixou ele desamparado, em nenhum momento Deus não estava com ele. Nós encontramos consolo e fortalecimento na palavra de Deus, porque Deus continua fazendo isso também na nossa vida. Ele fez isso na vida do apóstolo Paulo, e nós vemos como o apóstolo sofria.
Mas ao mesmo tempo Deus nunca o desamparava. E ele escreve isso, que em todo tempo Deus esteve com ele. Esse é o nosso consolo. Em meio às dificuldades, em meio àquilo que nos deixa abatidos, nós podemos buscar consolo na palavra de Deus. É a nossa fonte de consolo, é a nossa fonte de fortalecimento, é na Escritura. Quando nós estávamos começando o culto, e eu pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias, e eu abaixei a minha cabeça, e eu comecei a escutar um barulho de folhear de páginas. Que barulho gostoso ouvir isso. Quando nós estamos expostos à palavra de Deus, a conforto, a refrigério em nosso coração, a esperança, nós estamos diante daquilo que é o nosso poço de fortalecimento, a palavra de Deus. Nós podemos também buscar consolo e fortalecimento ao lermos os Salmos. Os Salmos, Calvino dizia que era a anatomia da alma. Olha que profundo. Lá, irmãos do passado escreveram de próprio punho, ou muitas vezes através de um ditado, aquilo que estava no mais profundo da sua alma. Eles colocam aquilo que eles estavam sofrendo. Nós vemos os Salmos de Davi, o quanto ele coloca a sua esperança em Deus, mesmo em meio a dificuldades. Então, meu querido, minha querida, se você tem passado por dificuldades, você tem se sentido fraco, com vontade de desistir de tudo, encontre encorajamento, encontre forças na palavra do Senhor. Nós podemos extrair o melhor de Deus, é através da sua palavra. Nós não temos mais visões, sonhos, nós não temos mais meios como Deus se comunicava no passado, como nós vemos em Hebreus capítulo 1, né? Outrora ele se comunicava por meio de várias formas, mas hoje por meio do Filho. E o Filho está revelado nas Escrituras. Nós podemos olhar para as Escrituras e extrairmos a voz de Deus, o direcionamento de Deus, a condução de Deus, o guia de Deus para nossas vidas. Amém? Essa é a nossa primeira aplicação. E o texto continua dizendo assim: havendo atravessado aquelas terras, ou seja, a região da Macedônia, Paulo fortalecendo os irmãos, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, ele dirige-se para a Grécia. E aqui, muito provavelmente, ele está fazendo referência à região da Caia, à igreja de Corinto. Ele está falando que lá ele vai se demorar durante 3 meses. Paulo, meus irmãos, ele se refere em uma das suas cartas, na verdade na segunda carta, no 2º capítulo, no 1º verso, que em uma das suas visitas foi uma visita dolorosa. Uma visita onde o apóstolo chega entristecido com a igreja. É possível, meus queridos, que Paulo tenha escrito 3 cartas aos coríntios. 3 cartas, mas nós temos apenas 2, pois assim o Senhor quis que nós tivéssemos apenas 2. Mas essa visita foi uma visita dolorosa, Paulo relata. Provavelmente essa igreja, provavelmente não, de fato essa igreja causou muitas dores ao coração de Paulo. Imagine você plantar uma igreja e ao sair pessoas dizerem assim: eu prefiro não Paulo, mas eu prefiro o apóstolo, ou Apolo. Apolo, que era o Apolo alexandrino, como nós vimos. Outros vão falar que não, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. Apolo não teve nada a ver com isso aqui, ele não teve papel fundamental algum. Perceba aquilo que causava tristeza no coração do apóstolo. O apóstolo estava vivendo um momento tenso na sua vida, perseguições. Agora, os próprios filhos na fé dele o estavam rejeitando. Talvez por Paulo não ter uma certa eloquência, talvez por Paulo não se portar de maneira fina, como na época. Paulo era rejeitado, e ele diz que fez uma visita muito dolorosa. Os problemas de imoralidade sexual eram terríveis naquela época. Há o relato até que possivelmente um homem estava tendo relações com a sua madrasta. É possível que pessoas ali estavam se deitando com prostitutas cultuais na região de Corinto. As pessoas ali, elas tinham recebido o evangelho, era uma igreja cheia de dons e de talentos, mas havia disputa, havia pessoas que queriam se sobressair mais que as outras, e Paulo sempre dando uma demonstração de servo, a exemplo de Cristo. E ali a Escritura diz que ele se demorou durante 3 meses. Agora imagino que ele teve muito assunto a tratar com os líderes dali. Durante 3 meses ele permanece ali, muito possivelmente exortando, chamando atenção, consolando, fortalecendo, tirando todo tipo de nuvem que estava diante dos olhos dos crentes em Corinto.
O texto segue dizendo, quando estava para embarcar rumo à Síria, ou seja, Paulo agora ele vai tomar um barco, houve uma conspiração por parte dos judeus, muito possivelmente judeus da região ali da Grécia, da região ali de Corinto, da Caia, se reúnem com uma conspiração para tirar a vida do apóstolo. E isso acontece contra ele, então ele vai fazer o quê? Ele vai se decidir retornar para a Macedônia, ou ir pela Macedônia, depende da sua tradução. Ele pretende não seguir para a Síria de navio, mas ele fala, não, vou para a Macedônia, vou fazer outro percurso. O texto diz que ele decidiu, ele colocou no seu coração uma decisão. E é um texto que diz que ele decidiu no Espírito, decidiu com o auxílio do Espírito, ou também ele decidiu somente no seu entendimento. E de qualquer forma, Paulo sempre era dirigido pelo Espírito Santo. Ele era um homem falho, mas em todo o tempo ele era conduzido pelo Espírito. Então ele está indo para a região da Macedônia novamente. E o texto diz agora vários nomes que você pode olhar e pensar em colocar o nome do seu filho. Nós temos muitos nomes bonitos aqui. Olha só, acompanharam-no Sópatro, eu achei bonito, de Bereia. Olha só, perceba os nomes das cidades. Filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Perceba que nós olhamos aqui vários nomes, na verdade são 7 nomes aqui. E ainda nós podemos incluir tanto o apóstolo Paulo como Lucas, que a seguir vai falar nós. Então nós temos aqui 9 homens. E esses homens, para que eles vão acompanhar o apóstolo? Você pode pensar, nossa, quantos homens e quantos nomes de cidades, qual necessidade Lucas coloca isso aqui? Lembre-se, nós estamos vendo um grupo de pessoas indo fazer a coleta de ofertas. Então, aqui aparece uma certa delegação de lideranças dessas igrejas. Nós vemos líderes rumando a essas regiões para fazer a coleta das ofertas. Então, nós vemos que da região da Macedônia, nós temos Sópatro, de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, região da Macedônia. Agora nós vemos outra região, a região da Galácia. Nós temos Gaio de Derbe e Timóteo de Listra. Olha só, espaços. E a província da Ásia tinha quem? Tinha Tíquico e Trófimo. Tíquico, desculpa, escrevi errado aqui. Tíquico e Trófimo. 2 homens agora da região da província da Ásia. Então, o que Lucas está querendo mostrar aqui? Lucas, primeiro, ele está querendo mostrar o crescimento da igreja. Olha só como a igreja tem se expandido. Agora nós temos crentes maduros que já exercem cargo de liderança. Eles são como representantes da sua igreja. Lucas também está demonstrando aqui a união das igrejas gentílicas se reunindo para ajudar a igreja da Judéia, a igreja majoritariamente judia. E também para mostrar a catolicidade da igreja. Você sabia que você é católico? Opa, um monte de gente até levantou o pescoço agora. Você é católico assim como eu sou católico, porque o termo católico significa universal. Piorou, né? Ou é a mesma coisa, na verdade. Mas veja só, a universalidade dos crentes, existem crentes em todas as regiões, todos aqueles que confiam, que confessam Cristo Jesus como Senhor, pertencem à igreja universal, ou seja, a igreja de todos os crentes, a igreja visível de Deus, a igreja visível de Cristo. Então nós somos católicos, embora esse termo tenha sido apropriado por uma seita, mas nós reconhecemos que nós somos católicos, ou seja, nós pertencemos ao ajuntamento de todos os crentes espalhados ao redor do mundo. Nós somos católicos. Lembre-se disso, você é católico. Se um católico romano, perceba, ou algum católico romano dizer que você não é católico, você fala, não, sou católico, pertenço a toda a comunidade cristã ao redor do mundo. Tanto aqueles que estão vivos, mas também da igreja triunfante, aqueles que já padeceram, já estão com o Senhor. Então nós somos católicos. Lucas está querendo relatar então, primeiro, o crescimento, a união e a catolicidade da igreja, ou seja, a universalidade da igreja. E, meus irmãos, olha que interessante, esse termo acompanhar nos ensina algo muito interessante, e isso nos leva para a nossa próxima aplicação. Encontramos consolo e fortalecimento na companhia de irmãos e amigos sinceros. Diante da conspiração dos judeus, a companhia desses crentes, que é fruto do trabalho do apóstolo Paulo, é o que vai dar consolo. Eles vão acompanhar, vão estar com ele nesse momento.
Muitos possivelmente estiveram com Paulo bem no início da igreja. Olha só, eram pequenos na fé, estavam engatinhando e agora já são líderes da igreja, já são maduros, são frutíferos, desempenham uma função de liderança na igreja, são pessoas reconhecidas pela sua comunidade local. E Paulo, ele vai ter essas pessoas próximas dele. E aqui há uma lição para nós, que nós precisamos andar com pessoas que promulgam da nossa fé, pessoas que olhem para o mesmo alvo, pessoas que têm os mesmos desejos eternos, pessoas que são amigas, queridas. Eu coloquei irmãos e amigos, porque muitas vezes nós temos irmãos, mas aquele irmão ali não é tão próximo, aquele irmão um pouco mais distante. Mas o que eu estou colocando é um ajuntamento, irmãos e amigos sinceros. É aquele amigo que vai ver você que está no erro e vai falar, ó, está errado. É aquele irmão que vai te corrigir. Não é aquele irmão que sempre passa a mão na sua cabeça. Ele não é sincero. Ele está vendo você no erro, está vendo você se afundando, mesmo assim ele não te corrige por meio da palavra de Deus. Ele está vendo que você está trilhando um caminho tortuoso, mas ele nunca fala, opa, está indo por um caminho errado. Amigos sinceros que te façam crescer na graça, no conhecimento, pessoas que somem a sua vida, para que você desenvolva a estatura de cristão, a estatura de varão perfeito, de homem cheio do Espírito Santo, de mulher cheia do Espírito Santo. Geralmente nós tendemos a encontrar as pessoas que são nossas amigas, mas passam um pano para os nossos erros. Isso aqui é um erro terrível, um erro duplo. Não são pessoas sinceras e não são pessoas que estão interessadas no seu crescimento, não estão interessadas no seu avanço no reino de Deus. Portanto, ande com pessoas que promulguem da mesma fé, pessoas que têm os mesmos desejos de serem mais parecidas com Cristo, pessoas que são mais relacionadas com Deus do que com o mundo. Há uma história conhecida de um grupo chamado Clube Santo. Era um grupo de crentes que se reuniam na universidade com o intuito de buscar mais de Deus. Esses homens, eles planejavam métodos para eles alcançarem maior nível de santidade. Você tem pessoas assim à sua volta, que te ajudem a ser mais santo? Nesse grupinho aqui, nós temos pessoas que vão desenvolver-se ao ponto de esse grupo na Inglaterra se tornar um avivamento metodista. Entre eles ali estava John Wesley. John Wesley participava desse grupo santo, desse clube santo, dessas pessoas que desejavam crescer na santidade em Deus. E aqui nós vemos na história da igreja que há uma grande expansão do evangelho através da vida desses homens que só queriam ser mais santos. Portanto, procure pessoas, procure esse bendito vínculo que vai te fortalecer na fé e que vai te consolar diante de situações difíceis. Na verdade, quando nós temos amigos que são crentes verdadeiros, são amigos sinceros, quando você está passando uma dificuldade, eles sempre têm uma palavra boa para o seu coração. Não é uma palavra amarga, mas é uma palavra que vem do Senhor. Ele sempre está disposto a orar por você. Procure pessoas que orem por você. Dentro da nossa igreja, haverão pessoas que buscam santidade e pessoas que estão contentes com como estão. Haverá pessoas assim. Procure olhar para aquelas que desejam mais de Deus e andar com elas. Falou, queria ir na sua casa, tomar um café, comer um bolo. Chama a pessoa, ande com ela. Ela vai te ajudar a crescer no seu relacionamento com Deus. Então, portanto, a nossa aplicação é cerque-se de pessoas que desejem a Deus, pois há consolo e fortalecimento na companhia de irmãos e amigos sinceros. Aqui há um adendo. Quando Deus nos permite passar por dificuldades, Ele sempre tem um propósito. O propósito é que através das nossas feridas, pessoas sejam curadas. Através do nosso sofrimento, haja força para nós depois aconselharmos pessoas. Deus, Ele nunca faz nada sem propósito. O propósito sempre é glorificá-lo. E se você está passando por alguma dificuldade, Deus tem como plano transformar você em um instrumento para consolar a vida de outras pessoas. Tenha certeza disso. E nosso último ponto, o verso 15 diz que estes nos precederam. Estes quem? A delegação de crentes, de líderes, que foram à frente, está escrito aqui, nos precederam, foram primeiro e ficaram esperando Paulo e Lucas em Troade. Perceba, estes nos precederam. Esse termo aqui, esse pronome nos, apresenta o quê? Que Lucas estava inserido. Lucas, que é o autor. Lucas, então, ele fica e o restante vai para Troade. Lucas fica com Paulo e o restante vai à frente.
O verso de número 6, o nosso último verso, diz assim: depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. E aqui há uma outra lição valiosíssima, nós não poderemos passar despercebido desse termo aqui, dias dos pães sem fermentos. Sem fermento, ou dia dos pães asmos, ou ainda dia dos pães, o dia do pão amargo, pode ser traduzido o dia do pão amargo. Por quê? Porque a Páscoa, ela tinha uma ideia de um memorial de como Deus passou pelos israelitas e ele trouxe a morte dos primogênitos do Egito através das 10 pragas. A Páscoa fala sobre, o termo é passar, passou, o Senhor passou com o anjo da morte e liquidou todos os primogênitos do Egito. Mas quando nós falamos sobre as festas, a festa dos pães asmos, era uma festa que é comemorada até nos dias de hoje pelos judeus, porque Deus, ele fala, a instrução a Moisés é que as pessoas que tivessem pães, não tivesse fermento em seus pães, mantivessem sem levedura, sem fermentação, pois daqui a pouco eles vão embora, eles vão para Canaã, eles vão sair do Egito. E a festa dos pães asmos, eles nos ensinam 2 coisas, que havia aflição no tempo que os judeus estavam na região do Egito. Então, o que as festas judaicas fazem? Trazer à memória aquilo sobre o que Deus fez. É isso que as festas fazem. Aquilo que Deus fez, eles trazem novamente à memória. E eles trazem à memória aquilo que eles sofreram no Egito. Mas também, por não ter fermentação dos pães, a ideia de que a forma repentina como Deus os arrancou da escravidão que eles estavam no Egito e os levou para um outro local, um local onde mana leite e mel. É essa a ideia da festa do pão sem fermento. E mostra aqui que Lucas e Paulo, eles foram para essa festa judaica que os cristãos ainda comemoravam naquela época. Mas é curioso porque Paulo, ele não vai com o intuito judaico. Paulo, ele vai com o intuito cristocêntrico, cristológico. A ideia de que, bom, nós vamos comemorar porque nós sabemos que nós passamos por uma escravidão, nós estamos debaixo do jugo do pecado, mas Cristo nos arrancou rapidamente desse jugo de escravidão e tem nos levado para o seu reino. Deus tem nos levado para o reino do seu Filho amado. Então, o que eles estão fazendo aqui é basicamente isso. Depois dos dias dos pães sem fermentos, que era na verdade o calendário judaico, ele está nos localizando, eles vão navegar para a região de Filipos, para a igreja de Filipos, aquela igreja que você se recorda, que iniciou através daquela mulher vendedora de púrpura, você se lembra? Aquele carcereiro, aquela moça que era adivinha, aquela comunidade ali rapidamente se tornou uma igreja e eles vão para lá. Eu não sei, possivelmente na casa de Lídia, que era onde que os crentes se reuniam, e eles vão para lá e eles vão celebrar o dia dos pães sem fermento. E eles depois vão para a região de Troade, onde vão passar durante uma semana. É curioso dizer que eles vão passar em Troade durante uma semana, porque eles devem ter encontrado um vento contrário, porque eles vão navegando. E nós vemos no capítulo 16, versículo 11, que a viagem da ida só durou 2 dias só que agora eles vão demorar 7, possivelmente por conta de um intempérie, por conta de alguma dificuldade na navegação. Bom, mas nós podemos tirar o que de proveito? Qual a nossa lição desse último ponto? Encontramos consolo e fortalecimento quando estamos reunidos como igreja. Como eu disse, a festa dos pães lembra a aflição, é o pão amargo. Lembra da aflição que eles sofreram no Egito e o modo como Deus os tirou apressadamente dali. Paulo, ele compreendia que no ajuntamento da igreja, olha só que lindo, na celebração da nossa libertação, somos consolados e fortalecidos, assim como foram os israelitas, como são os israelitas toda vez que trazem a memória. Ou seja, na reunião da igreja, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, nós sempre trazemos a memória sobre o que Deus fez na nossa vida. Cristo nos libertou do jugo do pecado. Que maravilhoso, toda vez que nós estamos reunidos, nós somos fortalecidos e encorajados, porque Deus enviou o seu Filho
para morrer em nosso lugar. Aquilo que era mais difícil já foi realizado. Aquilo, na verdade, mais difícil não, é um termo muito pobre. Aquilo que era impossível fazermos, Deus fez por nós ao enviar o seu Filho. Então, toda vez que nós nos reunimos, nós trazemos a memória sobre o que Cristo fez. E nós somos fortalecidos por meio disso. Nós somos encorajados a prosseguir na fé. Você que tem andado fraco na fé, você, quando está diante dessa verdade, você é revigorado. Portanto, meus irmãos, nós não devemos desprezar toda a oportunidade de renovação espiritual. Toda vez que nós nos reunimos como igreja, quando nós nos reunimos no domingo, que é o dia do Senhor, diante da palavra do Senhor, nós somos em comunidade encorajados, nós somos revigorados a prosseguir, somos fortalecidos a encarar aquilo que está diante de nós, pois o povo de Deus está reunido e Deus está no meio do seu povo. Maravilhoso, o Senhor está aqui nesta manhã, o Senhor está em nosso meio. No momento quando nós estamos louvando a Deus, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ou seja, quando nós estamos cantando, nós estamos entoando, o Espírito tem agido em nosso coração para prestarmos um culto, um louvor verdadeiro, genuíno, de coração ao Senhor. O Senhor está conosco. Quando nós estamos tomando a ceia, o Senhor está em presença no nosso meio. Em todo o tempo o Senhor está no nosso meio. Então, quando nós estamos reunidos como igreja, há fortalecimento e encorajamento. Portanto, nós não devemos desprezar os ajuntamentos, os compromissos que nós temos renovados quando nós estamos reunidos como igreja. Nós não devemos rejeitar isso. Na verdade, há uma orientação bíblica em Hebreus, o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz que nós não devemos deixar de congregar. Muitos acreditam que, bom, eu posso ir domingo sim, domingo não, está tudo bem, né? E vivem cambaleando na fé, são cambaleantes. São fracos na fé, não rumam. Você percebe na vida da pessoa que ela não consegue progredir, porque para ela tanto faz, domingo sim, domingo não, Deus vai estar lá sempre, a igreja vai estar lá, né? Mas é uma pessoa que sempre está cambaleando, não cresce em estatura, você não vê desejo por santidade, é uma pessoa fria, é uma pessoa infrutífera, não há fruto na vida de uma pessoa que leva de qualquer jeito a vida cristã. É uma pessoa cambaleante, porque ela não dá valor à reunião dos santos. E alguns vão dizer, bom, eu tenho andado meio fraco na fé, tenho pensado em desistir, sabe, falta ânimo, falta estímulo. Lógico, outras coisas ocuparam o seu coração, rapidamente você vai se desviar. Então, quando nós estamos constantes na reunião dos santos, nós temos crescimento espiritual, nós temos fortalecimento. Não é religiosidade, como alguns dizem. Ah, religiosidade tem que estar todo domingo lá. É cumprir uma meta. Não, se for fazer isso aí, não venha mesmo. Fica na sua casa assistindo o Domingão do Faustão. Não existe Faustão, mas fica na sua casa. Vai assistir alguma coisa na televisão, Netflix. Realmente você está levando sua vida de qualquer jeito mesmo. Aí você quer colocar a culpa nos crentes que amam o Senhor, que eles estão levando a vida com religiosidade. Toma vergonha na sua cara, né? Por fim, aproveite todas as oportunidades para estar reunido com igreja, como igreja. É lindo quando a igreja está reunida, tanto nos grupos familiares, quanto num culto de domingo, quanto em todo momento que a igreja se propõe a se reunir. É lindo o manifestar da presença de Deus. Meus queridos, essas são as nossas 3 aplicações. Nós encontramos primeiro encorajamento e fortalecimento na palavra de Deus. Portanto, leia a sua Bíblia, não a deixe empoeirando em cima da estante. Encontramos consolo e fortalecimento na companhia de irmãos e amigos sinceros. Portanto, ande com pessoas santas, pessoas que desejam mais do Senhor. E também encontramos consolo e fortalecimento quando estamos reunidos como igreja, quando estamos no meio do povo de Deus. Essas são as aplicações de Deus para nós nessa manhã. Vamos orar? Senhor, te somos gratos por estarmos diante da Tua Palavra e vermos o testemunho que Lucas coloca sobre o ministério do apóstolo Paulo nessa 3ª viagem. Como esse homem suportou tantas dificuldades, nós temos certeza que o Senhor também pode nos fortalecer. Nós temos convicção que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Nós temos convicção que é o Senhor que direciona a nossa vida, é o Senhor que guia-nos, mesmo em caminhos difíceis, mas em todo o tempo o Senhor tem o propósito de nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que façamos dessas aplicações um guia para nossas vidas.
entendendo que podemos extrair encorajamento, consolação, esperança da Tua palavra, entendendo que quando nós nos cercamos de crentes verdadeiros, genuínos, que amam o Senhor, nós também somos fortalecidos por meio dessa companhia santa, desse vínculo precioso. E por fim, Senhor, nós reconhecemos, através da Sua palavra também, que nós recebemos encorajamento e fortalecimento quando nós estamos reunidos como igreja, com o mesmo alvo, com o mesmo desejo, com o mesmo foco. É isso, Senhor, que tem para nós, é isso que o Senhor tem para nós. Nós agradecemos por esses meios que o Senhor nos dá, para onde a Tua graça venha transbordar sobre nós. Nós pedimos, Senhor Deus, aplique isso ao nosso coração, para que seja verdade também em nossa vida. E é em nome de Cristo que nós oramos.